Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso ConectaCast. Hoje nós temos a convidada especial Fernanda Rodrigues, está aqui com a gente. Fernanda vai falar um pouco da sua história e o nosso tema de hoje é o tema do projeto Mentoria Mais, um projeto social que a Cummins apoia, onde a Fernanda é a líder desse projeto. A gente vai conhecer um pouco mais dessa iniciativa. Então sejam bem-vindos, espero que vocês curtam aqui o nosso episódio, acompanhem nosso bate-papo. E Fê, muito bem-vinda. Obrigada, Newton, pelo convite, uma honra estar aqui e poder contar um pouquinho sobre o Mentoria Mais. Obrigada mesmo, fiquei bem lisonjeada. Que bom, legal. Feliz em ter você aqui e a gente poder falar desse projeto tão importante. Fê, antes da gente entrar no detalhe do projeto, fala um pouquinho sobre você, quem é a Fernanda, detalhes aí da sua carreira, desde o início ou até mesmo antes, fica à vontade. Bom, eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou nora, né? Sou uma pessoa que gosta bastante do ambiente familiar. Vou fazer 48 anos aí em alguns meses. E eu sou formada em engenharia de materiais, né? Comecei aí com esse sonho de ser uma engenheira raiz, né? E fui estagiar na CETESB, comecei estagiando na CETESB, depois eu fui fazer estágio como engenheira de manufatura na Mercedes-Benz. Tá. E fiquei 8 anos realizando esse sonho de engenheira, né? Nesse tempo eu também fiz alguns cursos, eu sempre busquei cursos voltados ao meu momento de desenvolvimento profissional. Então eu fiz extensão em gestão ambiental e fiz gerenciamento de projetos. Foi quando o gerenciamento de projetos entrou na minha vida e depois não saiu mais. E fiz um MBA em gestão empresarial, que abriu muito a minha mente, né? E aí me deu vontade, curiosidade de conhecer outras áreas. Então eu acabei movendo da área técnica, né, de engenharia e manufatura, para a área comercial. Fui trabalhar na área de marketing, primeiro com distribuidores, depois com marketing de comunicação. Então, ao todo aí somam nessa história 17 anos em uma outra empresa. E no paralelo tive meus sonhos pessoais, né, também quis ser mãe. E aí quando a minha filha nasceu, tiveram aí um turbilhão de mudanças pessoais que me levaram a falar, não, eu acho que é hora de eu sair e curtir o meu momento maternidade e família também, né. Então eu fiquei aí cerca de 2 anos fora do mercado de trabalho, me dedicando aí à maternidade, profissão mãe. E quando eu voltei para a Cummins, né? A Cummins veio aí num momento bem desafiador, eu sou muito grata. De retorno, então o seu retorno já foi aqui na Cummins. Já foi aqui na Cummins. Que legal. Fui muito bem recebida na CTT, né? Como engenheira de gerenciamento de projetos. Depois foi montado o time do Euro 6, né? Tive a honra aí de poder trabalhar com o time do Euro 6 nesse projeto que foi tão importante, né, aqui para a companhia. E fiquei como gerenciamento de projetos. Nesse meio tempo também, no meu momento profissão mãe, fiz um processo de coaching, vou falar dele mais para frente um pouquinho. Legal. Acho que foi bem transformador aí para mim. E que talvez tenha sido o começo da Mentoria Mais já lá atrás, né? A sementinha ali sendo plantada. Então, vejo que é isso. Eu sou uma pessoa amiga, uma pessoa dedicada, uma pessoa que procura, enfim, se divertir, não só na vida pessoal, mas que tenha um trabalho de forma leve também. E, enfim, eu gosto sempre de surpreender positivamente as pessoas com quem eu interajo, né? Eu tenho isso meio como missão aí de vida. Que legal. Então, Fê, quanto tempo na Cummins você tá? 7 anos. 7 anos. Aí você começou na CTT
Isso. Foi pro Euro 6 Isso. e agora está com outros projetos, é isso? Isso, agora eu estou no time de PMO, né, que é de gerenciamento. O que é de PMO? projetos. PMO. Project Management Office. Legal. Então, Escritório de Gerenciamento de Projetos. Isso. E, enfim, todas as oportunidades, elas entram por esse time, elas têm uma avaliação de viabilidade e são endereçadas para diferentes gerentes de projeto. Tá. Né? Então, eu sou uma das gerentes de projeto que compõe esse time. Legal, muito bom. Indo um pouquinho para o Mentoria Mais, o que é e como nasceu? Vamos lá, o Mentoria Mais, ele tem como objetivo orientar os estudantes do ensino médio, principalmente os que estão no último ano do ensino médio. O foco é o último ano do ensino médio. O foco é o último ano do ensino médio. A persistirem nos estudos e buscarem uma profissão digna. Tá. Não existe julgamento do que é uma profissão digna, né? O objetivo da mentoria é ajudar esses estudantes a planejar os passos para aquilo que eles almejam ter, desde que seja algo correto. Sim. Né? Então, criar essa ponte para que eles atravessem. Então, mentoria, ao final da Mentoria Mais, idealmente, cada estudante sai com um plano de ação, um passo a passo, né? De faculdade, de curso técnico, de Sebrae, de jovem aprendiz, ele sai lá com passo a passo do que é que ele vai fazer para realizar aquele sonho dele ou dela. Legal. E de onde começou como que veio? Você falou desse processo de coaching. Fala um pouquinho, você que idealizou, você que trouxe para a Cummins, como que foi o início do projeto Mentoria Mais? Eu vejo que, olhando para trás, né, quando eu estive do outro lado, sendo mentorada, né, ou como coach, eu tive uma experiência incrível. Né? E naquele momento eu não tinha condições, eu não enxergava ainda como, mas eu pensei, as pessoas precisam saber que isso existe, né? Precisam saber que pessoas podem ser instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. E aí, depois entrando na Cummins, eu comecei a me aprofundar nessa questão de desenvolvimento pessoal. Na época, reportava para o Rafael Torres. E eu lembro de uma fala do Rafa em um dos one-on-ones em que ele falou assim: eu vou te apoiar nesse desenvolvimento porque eu acredito que um dia a Cummins vai se beneficiar disso também. O benefício não vai ser só seu. E aí eu estudei, eu fiz cursos, fiz formações por minha conta. Depois também reportando para a Lígia também teve um papel importante porque ela me aproximou da Soraya, né? Porque nas nossas conversas surgiu essa questão de eu queria fazer algo voltado para algo que fosse para todos nós, né? E a Lígia me conectou com a Soraya, até então não tinha tanto contato, então quero aproveitar e deixar meu agradecimento, né, para a Lígia e para o Rafael Torres. Talvez eles nem saibam o quão importante eles foram. O quão importante eles foram, exato. E aí, conheci a Soraya e o Ed eu já conhecia, ele estava liderando o comitê de educação. E o Ed falou, a gente agora tem uma pessoa para fazer aquele projeto. Então, assim, a Soraya já tinha a intenção de ter um programa de mentoria. Tá. E aí, eu acho que foi um encontro, né? Faltava alguém com um sonho para executar. Exato. E aí teve um dia das meninas, né? Que foi quando a Soraya falou, vamos fazer. A Soraya também já estava, né, assim, tendo um certo contato com a equipe do Atados. Por quê? Essa mentoria, a Mentoria Mais, é uma mentoria voltada para estudantes vulneráveis. Né? Ela é diferente de uma mentoria de desenvolver talentos no mundo corporativo. Tá. Né? É uma realidade que
a grande maioria das pessoas não está acostumada. Então o Atados, ele entra com esse papel de traduzir os idiomas, né? De fazer com que as pessoas se conversem. Então surgiu daí a Mentoria Mais, e também tive aí o privilégio de ter a Cristina Moreira como sponsor, né? Então a Cris, ela sempre atuante e trazendo aí ideias, direcionamentos, provocando reflexões aí para que o projeto nascesse, né? Então ele nasceu como um piloto, e aí ele, no segundo ano, ele já teve uma expansão, né? Incluindo FATEC no Rio de Janeiro e mais uma escola aqui de Guarulhos. E então acho que essa é a história do Mentoria Mais. Legal. E aí você comentou um pouco de jovens vulneráveis, então ele é um projeto que tem um objetivo profissional, ele tem uma indicação profissional para os jovens ter uma visão expandida, mas ele também tem uma questão social, certo? Que você está, como você comentou, não são pessoas de alto potencial que você está ali ajudando para um desenvolvimento específico. Não, o objetivo é ampliar a visão desses jovens que às vezes possuem uma visão reduzida pela experiência de vida e a gente conseguir contribuir trazendo perspectivas maiores para eles, é isso? Isso, tem até uma fala que eu usei na staff do Adriano, que o Mentoria Mais, ele vem para colocar uma luz no deserto que esses estudantes vivem, né? Então, os mentores, se não tivesse o Mentoria Mais, talvez os estudantes não iriam enxergar a quantidade de portas que eles têm que podem abrir para eles. Talvez elas ficariam sempre fechadas, sabe? Então, não sabem nem que existe a porta. Existe a porta, exato. Porque às vezes a gente sabe que tem algumas opções, mas a gente vê fechada. Mas às vezes eles nem sabem que existem opções. Exato. Legal. E Fê, esse desejo do social, vamos falar assim, né, de ajudar as pessoas, veio de onde? Você comentou do seu processo de coaching, que você entendeu que era interessante, que pessoas poderiam ajudar pessoas. E não só, por exemplo, um curso, né, algo formal ali ou mais compactado, mas pessoas poderiam ajudar pessoas. Você tem algum outro trabalho social? Como que nasceu isso no seu coração? Estou perguntando porque quando você falou assim, o Ed falou para a Soraya, olha Soraya, agora a gente tem a pessoa para fazer aquele projeto, eu penso muito que os projetos sociais, a gente consegue tocar, a gente consegue lidar com eles, né, e seguir, executar, mas quando a gente tem alguém à frente que tem o sonho daquele projeto, que está com amor, com o coração, ele é diferente. Então ele não é só algo que você faz ali do seu trabalho, mas ele é algo que você faz, que sai de dentro de você, certo? Então, como que nasceu essa parte social em você? De verdade, não foi algo que esteve sempre como uma preocupação, né? Difícil colocar em palavras, não sei se de repente foi a maternidade que me trouxe essa preocupação de que o mundo precisa ser melhor e pode ser melhor, né? Então, teve um momento que eu já tinha entrado aqui na Cummins e eu estava voltando para casa, moro em Santo André, estava voltando pelo Rodoanel e o pneu do meu carro furou. E aí aqui, né, começou a pitar aquele monte de coisa no carro, encostei e falei, e agora, né? Confesso que eu acho que até tentei ligar pra você, pro Ed, o pessoal que eu sei que mora pra lá, porque eu falei, será que alguém vai passar? Alguém pode me socorrer. Será que alguém consegue me socorrer? Pois bem, fiquei lá paradinha, já era fim de tarde, aí encostou um caminhão que era um caminhão de sucata com lixo, sabe? E desceu um homem, né? E eu confesso que eu fiquei com medo. Inicialmente eu fiquei com medo.
E aí ele encostou, ele foi lá, né, no vídeo e falou assim, a senhora tá precisando de ajuda? Eu falei assim, tô sim. Aí ele pegou o celular dele e ele começou a filmar. Falou, ligou pra alguém e falou, eu vou ajudar essa moça aqui, como se eu fosse fazer. Como se, ele já com medo de você, né? Ele com medo de mim. E aí, enfim, ele trocou. Na hora eu falei assim, bom, vou dar um dinheiro pra ele, né? Eu não tinha muito dinheiro, peguei uma nota, fui entregar pra ele, ele falou assim, não. Pra mim o mais importante é a senhora sair rápido daqui, né? E por que eu tô trazendo isso, né? Porque essa questão de ajudar, muitas vezes, vem de onde a gente menos espera, né? De quem a gente menos espera. Então, nesse dia eu entrei no carro, eu confesso que eu entrei, eu chorei, me emocionei, né? Fiquei muito grata, assim, por ter dado tudo certo. Então, eu acho que foram situações que foram acontecendo que me mostraram, olha, existem ajudas, coisas que acontecem na sua vida que vêm de onde você menos espera, né? Então, como que você pode promover isso para outras pessoas, né? Porque, como líder do Mentoria Mais, eu tô ali mexendo as pecinhas, mas quem tá fazendo a Mentoria Mais acontecer são as pessoas. Eu acredito muito, cada mentor, cada mentorado tá se encontrando ali por um motivo, por uma ajuda, né? Então, independente da fé de cada um, né, existe uma passagem bíblica em que Jesus pergunta, né, quem é o seu próximo? E não necessariamente o seu próximo é alguém que você conhece, que você vai ajudar ou que vai te ajudar, né? Então, acho que é assim, um conjunto de fatos que foram acontecendo, que foram despertando essa questão social. E eu faço mentoria voluntária fora da Cummins também para ajudar pessoas que de repente têm algum momento de vida, de carreira em que se perderam e que, enfim, uma boa conversa faz com que ela enxergue tudo que ela tem de bom e desperte isso novamente. Então, acho que é isso. Que legal, que legal. E você falou dessas conversas, da própria mentoria, eu vejo que é muito dessa questão que a gente estava falando, de ampliar a visão da gente aí, colocando os mentores, né? Dos mentores conseguirem conectar com os jovens e gerar um impacto que, às vezes, naquele momento você ainda não consegue ver o que vai acontecer, mas a sementinha foi plantada e no futuro a vida dessa pessoa pode ser mudada. Sim, é isso aí, sobre isso. Muito bom, Fê. E aí eu ia até comentar aqui de algum momento decisivo, então essa questão do caminhão, a história do motorista foi algo que às vezes você não sabia, mas hoje você consegue conectar essa história com tudo isso. Sim, e ao longo, né, do caminho aí da Mentoria Mais, eu tenho alguns sinais que para mim são como uma direção de que não desiste. Um reforço. Continue. Um reforço. Continua, esse é o caminho certo. Que legal, muito bom. E como que funciona a estrutura do Mentoria Mais? Ele começou faz quanto tempo? A gente acabou a quinta sessão, certo? A quinta onda, e agora a gente vai para a sexta. Exato. Como que funciona a estrutura? Quem estiver participando, quem estiver escutando a gente, fala assim, olha, eu gostaria de participar. Eu participo como? Eu posso ser mentor? Tem outra maneira de ajudar o projeto? Como que está estruturado? Mentoria Mais. Então, primeiro falando como funciona o Mentoria Mais. Então, são 2 edições por ano. A primeira edição é com estudantes de escolas públicas, parceiras da Cummins. A segunda edição do ano é com os estudantes do Formar. Então, o mentor ele precisa ter interesse e disponibilidade de pelo menos 10 horas de dedicação para a mentoria. Né?
Então, existe um manual, uma orientação, uma metodologia que é sugerida, né, para que os mentores sigam. E, além das mentorias, os estudantes têm palestras complementares, com temas voltados sobre carreiras, cursos gratuitos, entre outros, e também as palestras dos ERGs, né, do Disability, do Pride e do Multicultural. Então, os 3 grupos também contribuem com o Mentoria Mais. Além disso, eles têm encontros, rodas de conversa com uma psicóloga especialista nesse perfil, voltado para desenvolvimento de habilidades emocionais. Então, é um programa que a gente chama de mentoria, mas tem algumas Ele tem outros pontos adicionais. Tem outros pontos. E aí, quem quiser participar como mentor, tem o grupo de mentores, tem outras funções, qual a necessidade maior hoje? A necessidade maior são mentores. Existem algumas regrinhas para ser mentor. A gente pede que, primeiro, esteja alinhado com o líder, né, que quer se inscrever. Precisa ter pelo menos 7 anos de profissão e ter concluído um curso técnico ou uma graduação. Então, esses são os pré-requisitos para ser mentor. Se inscrever, e aí, de acordo com a quantidade de vagas e disponibilidade, eles são selecionados e selecionadas. Existe também a possibilidade de contribuir como palestrantes. Então, tem os palestrantes dos ERGs, mas tem os palestrantes inspiracionais também, que contam sua história, que trazem alguns insights e reflexões para esse grupo de estudantes. E tem o time do projeto também, que é um pequeno grande time, mas eu vejo que hoje o principal são mentores. Para a gente poder impactar mais estudantes, mais pessoas. Precisamos de mais mentores. Legal. Hoje a gente trabalha com quantas, em cada edição, com mais ou menos quantos estudantes? Em média, 20 estudantes. Em média, 20 estudantes. Ou seja, 20 vagas de mentores aí. Legal. E quando a gente pensa em liderar um projeto social dentro da Cummins, algum programa, a gente pensa nos desafios e no extra que a gente precisa entregar ali. Quais foram os desafios do Mentoria Mais que você teve ali no início, de estruturação, equipe? Como que foi liderar esse programa? O primeiro desafio que eu vejo do Mentoria Mais foi de tirá-lo do sair da inércia. Sair da inércia, né? E porque, como era uma coisa nova, no fim, quer não, sempre tem os olhares desconfiados, né? O que será que é esse negócio aí? Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio. Tem um ponto que é bem sensível, que é o seguinte: a mentoria, ela pode não acontecer até o final, né? E tá tudo bem. Mas é comum nós termos pessoas que estão sendo mentores pela primeira vez. Então, eu tenho essa preocupação, né? Porque, às vezes, as pessoas podem se culpar, mas o que eu fiz de errado que a mentoria não seguiu? Que não seguiu. E não necessariamente foi o mentor ou a mentora que fez algo, né? Como eu falei, são estudantes vulneráveis, a realidade deles é muito diferente da nossa. Então, as questões emocionais são intensas, e por isso que logo na segunda edição a gente entrou com a psicóloga. Porque mentoria não é terapia, né? Então, por mais que exista muito boa intenção e a gente procure mapear ao máximo, na hora do encontro, da sessão de mentoria, não tem como controlar o que o mentor ou a mentora vai escutar. Exatamente. Apesar de você ter uma instrução, de você ter ferramentas a serem utilizadas, é o que você falou, o que ele vai escutar, o que vai chegar é incontrolável, certo? É incontrolável. Então, eu acho que esse é um desafio.
foi um aprendizado. É claro que a gente quer sempre que todas as edições comecem e terminem, como diz a Soraya, que o avião saia com todos os assentos ocupados e chegue com todos os assentos ocupados. Mas às vezes isso não acontece e tá tudo bem. E talvez seja porque não é o momento daquele estudante de passar por aquele processo de mentoria, ou talvez não é o momento do mentor de dar aquela contribuição. Então esse é sim um desafio que tem do Mentoria Mais. Legal. E você tem alguma história para compartilhar com a gente do Mentoria Mais, que você fala, olha, essa daqui é algum caso específico, enfim, que você consegue mostrar para a gente, olha o impacto que nós tivemos? Existem, agora, né, no contraponto do que a gente acabou de falar, existem sim casos em que mentores e estudantes se conectam muito e termina a mentoria e nasce uma amizade, e os mentores acabam sim mantendo esse papel de orientador e de enfim, tem um caso de uma estudante que veio e queria ser jornalista e o mentor, né, continuou preocupado em conectá-la com esse mundo do jornalismo que talvez fosse tão distante para ela chegar. Então, como que eu conecto com umas pessoas certas para ela conseguir, né, fazer curso, ou mesmo que seja começar com um jovem aprendiz num lugar em que trabalhe, né, com isso tem como o trabalho principal. Enfim, eu vejo que tem muitos casos em que os mentores mantêm contato, continuam dando esse suporte na vida profissional e às vezes até na pessoal também. Legal. E como que é equilibrar o trabalho com a liderança do projeto? Então, o que acontece? Eu não sou uma pessoa que acredita muito na teoria do equilíbrio. Para falar bem a verdade. Eu vejo que o tempo todo a gente está priorizando e escolhendo. Então, eu tenho a Mentoria Mais como uma prioridade no meu trabalho. E eu tenho essa questão, eu vejo que o gerenciamento de projetos é a minha forma de trabalhar, o coaching é a minha forma de viver, e eu acabo juntando isso também, sabe? Então, eu priorizo a Mentoria Mais junto de todas as outras tarefas que eu tenho, não só do trabalho na Cummins, como da minha vida pessoal também, porque eu acho que nós somos um todo, não existe um chip que às 4h30 a gente tira, troca e põe o outro chip, sabe? Então, é muito disso. E eu vejo, né, que os líderes da Cummins, não só daqui, mas de fora, também priorizam. Então, depende, né, se você pega... Se o Adriano, o Brett Merritt, a Jennifer, eles conseguem priorizar a CR, como que eu não vou conseguir priorizar a CR, né? Sim, sim. É algo que para deixar pensativo, de fato. Por que eu priorizo ou por que eu não priorizo? E você comentou a questão do equilíbrio. A gente fala bastante de equilibrar os pratinhos, tudo, mas às vezes para você mover de um ponto a outro, para você ter um resultado melhor, maior, você precisa de fato desequilibrar, fazer algo a mais, além andar 1 milha a mais, para você ter esse resultado, certo? Senão o equilíbrio vai também te deixar na média, é isso? Isso. Tá ótimo. Ô Fê, e vocês estão na 5ª edição, fechou agora, e eu vi que vocês ganharam uma premiação global. O que foi essa premiação? Como que foi? Fala um pouquinho pra gente. Bom, para mim, eu comentei há pouco, né, que eu tenho alguns sinais, né, de que me mostram que... Esse foi mais um. Esses foram mais 2, né, porque foram 2 premiações. Então, primeiro chegou um e-mail do Brett Merritt e, assim, antes, né, de falar do e-mail dele, o ano passado eu já tinha submetido a Mentoria Mais, a edição 2023, eu já tinha submetido para o Impact Award. Tá. Mas nem
assim, acho que não avançou nada. Então, eu confesso que eu estava bem desanimada nessa edição 2024, mas vamos lá, vamos submeter de novo, né? Porque eu vejo que o trabalho que a Camins faz de responsabilidade social é incrível. Tem uns projetos globais grandes, né? Então, a gente vai com os nossos aqui do Brasil, as nossas formiguinhas, né? Então, enfim, não estava tão confiante, não. E aí, submetemos de novo e chegou o primeiro e-mail dele. Eu estava aqui no escritório, na hora eu dei um grito e falei, o e-mail do Red! E o Gabriel, que é do time, veio também para ver o e-mail. Então eu fiquei muito feliz, falei, não acredito, a gente ganhou na hora, não me contive, já, né, entrei no Teams, montei um grupo lá, Soraya, Ed, Cristina, Bruna, Stephanie, Fran, e coloquei todo mundo e mandei um ganhamos, né, fiquei muito feliz, porque a gente não buscou a premiação, né, então assim, quando o Mentoria Mais começou, eu nem sabia dessa história de Impact Award. Que poderia algum dia ganhar uma premiação. Que existia e que poderia submeter ao Mentoria Mais. Então, foi uma conquista, é um dos sinais de que a gente está no caminho certo, que a gente não pode desistir, apesar de todos os desafios. E aí chegou... aí o Adriano fez uma sessão de reconhecimento, não só do Mentoria Mais, mas de outros projetos aqui da CBL, que também receberam o Impact Award. E aí passou uma semana, chegou um outro e-mail do Jim, que é o vice-presidente de responsabilidade corporativa. Aí todo mundo bugou, falou assim, não, mas já não tinha ganhado? E daí fomos entender que era mais uma premiação. Então tem o Business Impact Award, o Global Impact Award e o Chair Impact Award. Então nós conquistamos com a edição 2024 essas duas premiações. Acho que foi um reconhecimento aí para todo mundo que contribuiu. Talvez todos os nomes que eu já mencionei aqui ao longo da nossa conversa aí podem e devem se sentir reconhecidos aí pelo Impact Awards. E como que é ganhar um prêmio desse? Qual a sensação? Para mim foi uma sensação de propósito cumprido, sabe? De missão cumprida. E eu brinquei com a Soraya e falei, agora eu quero o chair. Então, vocês ganharam o business e o global. Agora, em teoria, falta o chair, é isso? Falta o chair. O chair. Legal. Então, representa para você algo muito grande, certo? Sim, é uma premiação conquista, alimenta com certeza a minha felicidade, meu propósito, minha realização. E o que você acha que chamou a atenção deles? Eles não mandam detalhes, mas o que eu vejo do Mentoria Mais? Ele é um programa que tem uma integração entre responsabilidade corporativa e diversidade. Tá. Ele integra líderes e analistas. Ele integra as pessoas que estão dentro e fora da Camins. Jovens e pessoas mais maduras. Então, eu vejo que esse foi um diferencial, sabe? A quantidade de pessoas diferentes envolvidas num projeto com um objetivo único, que é fazer diferença na vida desses estudantes e fazer com que o mundo seja melhor. Você falou, eu estava pensando aqui, realmente quando a gente pensa no projeto, o projeto Mentoria Mais, para ajudar jovens, mas com essa perspectiva que você trouxe, ele desenvolve muita gente além dos jovens. Então, o palestrante individual que você comentou, os opcionais, né, os adicionais, ele desenvolve o palestrante. Os palestrantes dos URGs desenvolve também. Os próprios mentores acabam se desenvolvendo. Então, eles estão num processo de aprendizagem junto com os jovens.
E como que os mentores têm dado feedback? Qual que tem sido o feedback dos mentores? Eles continuam no programa, sempre renova? Como que vocês fazem? A grande maioria dos mentores tem um feedback positivo, se inscreve novamente. Eu vejo que o que pega mesmo é a questão do momento do trabalho. Eu vou ter eu sei que vai ter um projeto que vai me demandar mais, então não vou conseguir. Então, os mentores, eles voltam, tanto que a gente tem dentro do programa um reconhecimento que nós chamamos de embaixadores, né? Embaixadores da Mentoria Mais, que são as pessoas que têm consistência na contribuição do Mentoria Mais, né? Que, assim como eu, priorizam o Mentoria Mais dentro da sua dinâmica. Então, eles fazem pelo menos 2 edições seguidas contribuindo para o programa. Que legal. Porque as pessoas também acabam sendo impactadas pelo programa e veem, o que eu acho que é muito interessante assim da Cummins, tem pessoas que já possuem trabalhos voluntários fora daqui. Então, independente da Cummins ter esse incentivo ou não, tem pessoas que já possuem outros trabalhos e se dedicam de alguma maneira para a causa social. E tem pessoas que às vezes não têm esse trabalho desenvolvido. E essa oportunidade que a Cummins dá de falar assim, olha, eu te dou tempo, te dou condições de você desenvolver um trabalho social e entender o que é o tamanho do impacto que você pode gerar nessas pessoas, isso é fantástico. E aí você acaba transformando a vida do próprio funcionário, que às vezes você fala assim, não, é um programa para transformar a vida do jovem. Mas às vezes é um funcionário que não tem vamos falar assim, não faz um trabalho voluntário fora, e ele entende ali o quão importante é aquilo, né? É incrível isso da Cummins. E tem alguns casos, né, que a pessoa às vezes não enxerga totalmente a contribuição que ela teve na vida do estudante, porque a nossa régua aqui dentro é muito alta, né? Então, na inscrição da 5ª edição, eu estava conversando com uma pessoa que tinha sido mentor, e ele falou, eu não sei se eu vou me inscrever de novo, porque eu não sei se eu consegui ajudar. E aí eu peguei a pesquisa de satisfação da pessoa que ele tinha mentorado e mandei para ele. E aí ele se inscreveu de novo, né? Fez agora a 5ª edição. E eu até vi já o comentário dele que falou, gostaria de agradecer a Fernanda por ter me incentivado a me inscrever novamente, até porque cada mentoria é única também, sim, né? Sim. Então, às vezes, a nossa contribuição é muito maior do que a gente achou que ela realmente era, né? Então, é muito gratificante, é um trabalho gratificante mesmo. Que legal. Eu lembro de eu converso com o time, às vezes a gente fala da questão assim, de você ajudar e orientar, ser como se fosse um professor para as pessoas. Às vezes a gente não enxerga potencial na gente mesmo. Assim, mas eu conheço, mas eu não conheço tanto. Como você comentou, a nossa régua aqui às vezes está tão alta que você olha quem está um passo à frente, quem já tem mais condições, e você acaba se minimizando. Onde você fala assim, mas outra pessoa poderia contribuir muito mais. Outra pessoa tem mais experiência. Mas para a gente ensinar alguém, basta que a gente saiba um pouco mais do que essa pessoa. Então, o nosso potencial é muito grande. Principalmente quando você coloca o grupo que hoje é mentorado, certo? Que são pessoas com condições pequeniníssimas, né? Eu tive uma experiência agora nessa 5ª edição, que a gente teve, eu fui um dos mentores, e a gente teve um bate-papo inicial ali, que eu tive com a pessoa que eu estava mentorando, e ele contou um pouco da história de vida dele, que eu falei assim, é uma realidade que eu tinha detalhes ali que eu nem imaginava que existiam. Que você fala assim, isso reforça que às vezes o pouco que a gente sabe pode ser muito para quem está recebendo aquele tipo de bate-papo e orientação. Então, acho que um reforço, né, para quem está acompanhando, ouvindo a gente também,
o seu potencial é muito grande. Apesar de, às vezes, a gente se sabotar, achar que a gente não pode, não consegue. Não, mas o seu potencial é muito importante e a gente pode ajudar muito, né? Com o nosso trabalho voluntário, com a nossa vontade ali, a gente pode fazer muito mais. Com certeza. Dedicação e amor, eu acho que vão fazer com que o resultado venha. Fê, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente aqui, o que você gostaria de deixar? Imagina que todo mundo vai ouvir você. Qual a mensagem que você daria para as pessoas? A mensagem que eu tenho é que eu acho importante a gente acreditar, né, que os sonhos são possíveis e não desistir apesar dos desafios. Não só em trabalhos sociais, no nosso trabalho, profissão, em casa, às vezes bate um desânimo, mas no fim o resultado vai ser fruto da nossa dedicação e das nossas escolhas, né? Então, essa é uma mensagem, e a outra mensagem é sobre as inscrições. É verdade. O nosso episódio está saindo hoje, 21 de julho. Na verdade, não é hoje, a gente está gravando hoje, mas vai sair dia 21 de julho. E as inscrições? As inscrições, elas estão abertas para a 6ª edição da Mentoria Mais até dia 21. Então, se você já foi mentor, te convido a se inscrever novamente. Se você ainda não foi mentor, registra seu interesse. E aí a gente vai poder passar todos os detalhes para você também poder contribuir e fazer a diferença aí na vida dos estudantes. É verdade. E assim, reforçando, né? O material que a Atados, que vocês fizeram, o guia do mentor, ele é fantástico. Obrigada. É algo assim, muito detalhado, que às vezes você chega... eu ajudei no projeto lá atrás, no comecinho, e aí pude ser mentor agora. Às vezes você chega sem ter muita ideia também de como vai ser o bate-papo, para onde você vai encaminhar a pessoa ali, quais ferramentas utilizar. E o guia do mentor é algo assim muito detalhado, com muita instrução. Tem também, né, uma instrução inicial da própria equipe, mas eu achei assim, não é jogado, né? A gente vê que está estruturado, que está muito bem feito, e isso facilita para o mentor também, faz com que fique mais leve, mais organizado, mais instruído o trabalho. Feliz de ouvir isso. Ele foi feito com muito carinho. Eu imagino, porque está muito bem feito. Não é perfeito, a gente sempre revisa. Toda edição nós revisamos o guia e vamos colocando aí melhorias no conteúdo. Mas para quem nunca foi mentor, não ter medo de ser mentor, pegar, o Waze do mentor. Né? É um bom nome, Verdade. Legal. Fê, muito obrigado por participar aqui com a gente, por aceitar o convite da gente fazer esse bate-papo, por contar um pouquinho da sua história, por falar do Mentoria Mais, que, como a gente já falou aqui, é um projeto excelente, que ajuda a transformar a vida das pessoas. Estou lendo até o logo aí na sua camiseta. Juntos somamos para transformar. Vejo que esse de fato é o objetivo. Parabéns. Obrigada. Por você ser a líder, por você ter essa dedicação. Como eu comentei, assim, a gente vê que algumas pessoas têm, além da dedicação, além da vontade, tem o amor, o brilho no olho, né? E eu vejo isso em você, então parabéns por se dedicar com tanto amor e carinho aí ao projeto, e que mais edições venham, que mais jovens e mentores possam ser impactados. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo feedback e, enfim... Vamos fazer esse Mentoria Mais crescer cada vez mais. É isso aí. Pessoal, obrigado por ter acompanhado o episódio até aqui. Peço que vocês sugiram novas pessoas para estarem aqui com a gente, para ter esse bate-papo. Deem um feedback do nosso episódio e a gente agradece a companhia aí mais uma vez. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.